Oi gente, como vocês estão? Passando aqui para compartilhar mais uma mensagem com você, um devocional, uma palavra para que possa ser ministrada no seu coração. A palavra que eu tenho para nós hoje está em Provérbios, capítulo 15, versículo 1, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Sabe de uma coisa? Estamos vivendo tempos muito difíceis. Estamos todos sem muita paciência, estamos todos correndo de um lado para o outro, sabe? Nossa vida é muito agitada e junto com isso também vem a ansiedade, a agitação, a impaciência, a falta de sensibilidade, a falta de sentar e ouvir, a falta de realmente resolvermos as nossas questões, sejam elas no nosso relacionamento familiar, seja ela no nosso relacionamento de trabalho, na empresa, aonde nós estamos inseridos. Porque muitas vezes é toma lá da cá. A gente às vezes escuta uma coisa e já responde de uma maneira brusca, de uma maneira que nós não deveríamos e que não agrada a Deus. Mesmo às vezes nós estando sempre mergulhando na palavra, orando, jejuando, buscando a Deus, quando nós vemos por meio das agitações, por meio das situações que muitas vezes enfrentamos, acabamos respondendo de maneira que não devíamos. Acabamos respondendo de maneira que magoa o outro, que fere o outro. Mas a palavra de Deus nos ensina que a resposta branda desvia o furor. Então, às vezes, quando alguém chega já meio que alterado perto de você, ao invés de nós acalmarmos os ânimos, muitas vezes respondemos de maneira brusca. E então, a palavra também nos ensina que a resposta dura suscita a ira. Então, quando nós respondemos de uma maneira dura àquela pessoa que já veio já com algumas pedras nas mãos, nós acabamos suscitando a ira. E a ira não agrada a Deus, né? A própria palavra também diz que nós devemos, às vezes, irar, mas não pecar. Mas não é o que acontece, às vezes, no calor da emoção. Às vezes, no calor da discussão, acabamos falando coisas que não devemos, acabamos falando coisas que não gostaríamos de falar. Então, nós precisamos meditar na palavra e entender que quando nós respondemos de uma maneira branda, ou muitas vezes nos calarmos, tem momentos em que nós precisamos apenas nos calar, apenas silenciar os nossos lábios e entender que não é o momento de falar nada. Eu costumo dizer que nós podemos falar tudo aquilo que nós temos vontade no nosso coração e desejo. Até mesmo porque diante dos relacionamentos pessoais, diante dos relacionamentos matrimoniais, diante de relacionamentos profissionais, nós podemos falar tudo, nós não devemos guardar as coisas, mas existe o momento, a hora e a maneira de como vamos falar. Tudo se tem um jeito, tudo dá pra gente falar, mas a gente tem que entender o momento certo, o tom certo, as palavras certas e mais do que tudo, a maneira certa de falar. Então que eu e você possamos aprender com esse versículo da Bíblia e nos inspirarmos também em uma mulher que serve de muita inspiração para nós, que é a Abigail. A palavra de Deus diz que Abigail era uma mulher sensata e ela mesma pôde evitar um derramamento de sangue, não somente na sua casa, mas para todo o seu povo, para a sua descendência, e ela pôde então fazer algo que marcou a história daquele povo, daquela família, daqueles servos que estavam servindo na casa dela, daquelas pessoas que poderiam ter pagado com o próprio sangue, com a própria vida, mas ela, numa atitude de sabedoria, numa atitude de sensibilidade, de entender o momento, mesmo quando seu marido, agiu de uma maneira tão errada, não querendo dar comida ao rei Davi, na época ainda não era rei, mas a Davi e aos seus soldados que estavam guardando ali os campos dele, mesmo quando ele não teve uma atitude correta, decente, Abigail, de imediato, tomou a frente da situação, não desnudou o seu esposo, mas mandou falar ao rei que sim, ela estaria ali servindo e estaria disponibilizando mantimento para todos eles e pedindo perdão e se desculpando a ele. E essa atitude, esse gesto, sabe, essa sensatez de Abigail, essa sabedoria, trouxe para ela um resultado sem igual, mesmo porque o seu marido mais tarde veio a falecer e o rei Davi a tomou por esposa. Mas mais importante do que isso,
ela pôde resguardar não somente a sua vida, mas de toda a sua casa e daquele povo que estava ali com ela. Então nós precisamos entender que usar de sabedoria nas palavras, de desviar a nossa ira, o nosso furor, sabe? De não responder de maneira abrupta, de não sermos tão imediatistas, de falarmos aquilo que pensamos na hora que vem na nossa cabeça, de sabermos nos calar, de sabermos nos posicionar. Isso pode mudar muitas situações na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nos nossos relacionamentos. E sabe, estou falando isso mais especificamente para você, mulher. Eu sei que tem muitos homens que me escutam aqui, mas nós mulheres, muitas vezes, falamos desenfreada. Falamos aquilo que vem nos nossos lábios e nós temos muito poder nas nossas palavras. Nós podemos abençoar ou nós podemos amaldiçoar. Nós podemos trazer vida ou nós podemos trazer morte. E nós mulheres, muitas vezes, falamos sem pensar. Agimos por impulso, agimos pelo calor da emoção, porque de fato somos muito mais emocionais, somos muito mais sentimentais, mas precisamos trabalhar também em nós o domínio próprio, segurar as nossas palavras e falar aquilo que nós gostaríamos de falar no momento certo, na hora certa, da maneira certa. Que você possa entender que muitas vezes é melhor se calar em determinadas situações para mais tarde você poder colocar em prática, falar, colocar para fora, expressar aquilo que você sente, aquilo que você pensa, sem magoar ou ferir o outro, sem ter a intenção de realmente machucar. No nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente e que essa palavra possa ministrar no seu coração e que você possa cada vez mais se calar no momento certo, falar na hora certa, não responder abruptamente, não ser aquela mulher rixosa, né? Que responde na hora do jeito que quer, como quer, mas sim uma mulher sábia, uma mulher sensata, como Provérbios nos ensina, como Abigail nos ensina, no nome de Jesus. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você possa ser edificado com essa palavra. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, envia para pessoas que muitas vezes falam da maneira que não se deve, ou falam na hora que não deve, ou falam o que vem na cabeça, para que a palavra de Deus possa surtir ainda mais efeito na vida daqueles que você ama. Deus abençoe, viu?